Então, vamos lá, gente, começar aqui a aula. Tá? Então, boa tarde. Né? A questão da hoje, na aula passada a gente viu, né, aquela parte de adaptar o cliente, principalmente o servidor, né, para trabalhar com multithread, né? Entendeu? Por quê? Que da primeira vez que a gente viu aquela questão do servidor, né, ele só trabalhava, eu aqui, ó, servidor, esse mesmo esse aqui, ó. Aqui, deixa eu aumentar aqui, ó. Vendo? O que acontecia? Aqui a gente tinha o accept, e aí o que acontece? Ele ia tratar aqui o cliente, tá vendo? E vem até aqui. E aí ele voltava no loop. Então, enquanto ele não tratasse essa conexão aqui, ele não tinha como voltar aqui no accept e receber outra. Né? Aí, que porcaria de servidor que só trata uma conexão de cada vez? Isso não serve para muita coisa, né? Então, aqui, olha, quando a gente fez aqui, ó, o cliente-servidor, né? Não, aqui ele está compactado, peraí. Entendeu? Que aí o que acontece? Essa parte aqui, cadê? Cadê que eu abri aqui agora? Eu acho que eu fechei. Essa parte aqui, toda que estava abaixo, não, acho que abriu o cliente, né? Os que do servidor. Isso tudo aqui, olha, que estava embaixo do accept, a gente jogou para dentro da thread. Então, eu criava a thread, startava ela, esse socket aqui, eu passava no construtor da thread, né? E dava o start nela. E aí, como lembra quando a gente não tinha aquele comando join, a thread master, né, o pai, não precisava esperar a thread filha. Então, o que acontece? Você startava a thread, ela tratava essa nova conexão e o servidor voltava aqui, volta aqui no accept, né? Entendeu? Deixa eu só pegar aqui, ó. Deixa eu baixar ele aqui. Descompactar isso aqui, melhor mostrando aqui. Extrair tudo. A gente tem... Aqui. Ué. Olha, só para mim. O usuário não está entrando aqui. Tá, mas pelo menos aqui dá para ver, né? Aqui, eu peguei aqui, né? E, tá vendo? Eu criei, aqui tem criação da thread, eu passo aqui o socket aqui, né? E start. Quando ele startou a thread, como ele não tem um join, o que ele faz? A thread que se vire para lá, ele volta aqui no loop e dá outro accept aqui, né? E aí ele pode tratar vários ao mesmo tempo, né? Foi isso que a gente viu. Nessa aula aqui, o que nós vamos ver, cara? Isso aqui é bem simplesinho, cara. Vamos ver mais algumas coisas, mas para começar, está aqui enviando e recebendo objetos. Qual é a questão? Que, por exemplo, se eu quisesse ter alguma determinada informação mais complexa, por exemplo, aluno tem nome, RG, idade, tem o CR, qual é o período e por aí vai. Antes eu tinha que fazer um send e um requv para cada informação.
No caso aqui do objeto, eu posso encapsular isso lá no objeto e envio num envio só, né? Tá? Então, em Java, objetos podem ser comunicados por socket. Então, a classe desse objeto deve implementar a interface serializable, porque que ela vai transformar um objeto daquela classe numa sequência de bits para ser transmitida, né? Tá? Então, ela não essa interface não possui métodos, ela apenas diz para o compilador que métodos especiais devem ser gerados para que um objeto dessa classe seja convertido para um formato que facilite a comunicação. E, diferente do que a gente viu anteriormente, que era Data Input Stream e Data Output Stream, que era o quê? Para a gente abrir um fluxo, né? Para envio e recebimento de dados primitivo, lembra? Float, int, double, string, por aí vai. Aqui, né, óbvio, object para enviar e receber objeto, né? Input para receber e output para enviar. Tá? Então, aqui tem um exemplinho. O quê? Essa aqui é uma classe. Tá? Ridícula classe, que ela só tem um atributo, que é texto. Mas, está vendo? Ela implementa serializable para ela poder ser enviada e recebida. Tá? Tem que ter isso aqui. Tá? Que se você botar a classe aqui de boa, mas não botar implement serializable, você não vai depois conseguir enviar e receber ela. Tá? E ela bem simples, só tem esse atributo, tem o construtor dela, né, que a classe teste tem que string t, que é que você passa e carrega aqui o atributo com esse valor, e só tem um método, que é simplesmente ele pega o quê? O conteúdo desse atributo texto e mostra na tela. Aí aqui, a única moral da história aqui, mostra o envio e recepção, que o que importa é isso aqui, ó. Dado que você tem uma conexão, né, que é um socket, aí tanto faz se ele foi num socket aberto comum ou ele veio de um accept, tá? Ele tem aqui, ó, object output string, saída new object output string, get output string JS, que é o socket, né? O que ele fez? Aí aqui eu pego a teste allo, que allo é um objeto da classe teste, aí eu passei no construtor essa mensagem, ó. Mensagem de teste a ser enviada. E aí, aqui está a saída, né, que é para enviar. Write object. Lembra, antes era, se eu quisesse enviar o inteiro, write int. Um double, write double. Um string, UTF, write UTF. Né? Aqui é write object. Aí eu dou qual é o objeto que eu quero. E esse saída aqui, flush going é como se fosse descarga, né? Ele descarrega o buffer, né? Vai. Para às vezes não precisar esperar carregar o buffer, para enviar logo, né? E aqui do mesmo lado, do lado da recepção, se você tem um socket qualquer, não importa o nome, daqui é essa, eu crio um input string object, né? Aqui está errado, tá, gente? Aqui tinha que ser S, não é socket, aqui é S só, né? Porque é S aqui, né? E aí, olha só o que eu falo. Eu desse entrada aqui, que é um Object Input String, eu tenho Read Object. Aí só tem um detalhe importante. Eu tenho o allo, que é um objeto também da classe teste. Eu poderia até ter botado um outro nome se eu quisesse. Tá? A única moral da história é como isso aqui é serializable, ele transformou numa sequência de bits. Eu tenho que ter um cache do tipo da classe para ele poder formatar aquela sequência de bits no formato certo, que é o da classe. Tá? Porque senão, concorda aqui, ó, você tem read object. A princípio é qualquer objeto, concorda comigo? Pode ser qualquer um. Como é que eu vou saber que esse é o objeto certo? Então, eu tenho que formatar ele, por isso que tem esse cache aqui, para, tipo, botar aquela sequência de bits no formato correto. Tá? É a mesma coisa que, por exemplo, se você tem um float, se você botou um cache ali de int, ele, né,
formata como inteiro e joga a parte decimal fora. Entendeu? Então, a ideia é mais ou menos essa, para botar direitinho. E aí você, quando executa agora um método, escreve da classe alô, ele vai mostrar o atributo carregado que você carregou do outro lado. Então, não tinha aqui mensagem de texto enviado. Quer dizer, foi o texto que eu quis botar nesse atributo texto, mas podia botar qualquer coisa. E do outro lado, o objeto ele já vem com aquele atributo carregado. Entendeu? Então, é legal por isso. Entendeu? Igual eu falei, tem um dado do aluno, aí tem nome, endereço de telefone, RG, CR, período, Em vez de eu ficar fazendo um monte de write de um lado e um monte de receive do outro, eu posso, essas informações todas, não é referente a uma coisa só, eu encapsulo naquele objeto e faço um envio só. Tá bom. Né? Aí, nesse caso, facilita, né? Eu tenho um envio só. E aí, obviamente, eu posso usar os métodos normais daquela classe. Então, sem problemas, tá? Aí, por isso que é importante, que eu não sei, cara, o pessoal, cara, que, igual eu falei, cara, agora, daqui para frente, é prático. Então, a gente pegar, cara, não sei quem tem o computador ou sentar para a gente fazer, entendeu? Para a gente poder praticar isso aí, entendeu? Porque senão, cara, vai ficar só teoria, porque eu vou ficar falando e vocês não praticam, entendeu? Daqui para frente é aula prática, entendeu? Então, para a gente praticar, o meu colega ali tem computador, que tem, então, se a colega aqui não tiver, senta aqui com o colega para a gente praticar aí, gente, botar isso aí para funcionar. Até daqui a pouco já vou passar mais coisas, entendeu? Para a gente. Aí, que se não tiver o Java, eu ajudo, aí a gente instala, ou se for o caso, aí eu não sei, aí vai de cada um. Professor, manjo parte pra caramba, quero fazer, sem problema. Para mim tem problema não, tá? E se quiser acompanhar igualzinho aqui, fazer em Java, eu ajudo aí a instalar, gente. O importante é a gente praticar, fazer o negócio funcionar, cara. Entendeu? Porque aí é bom, que aí eu gostaria que vocês tentassem fazer aqui um cliente, um servidor que, usando essa ideia aqui, né, que tem essa classezinha simplesinha, envia, por exemplo, ou o servidor envia para o cliente, ou o cliente envia para o servidor, tanto faz, tá? Para testar isso aí, tá, gente? É legal, cara, eu acho que vale a pena a gente praticar, entendeu? Porque aqui mais uma aula ou duas eu vou passar para vocês já um trabalho que aí vocês vão ter que implementar usando esses bichinhos aí, entendeu? Então, tá? Então, vou tentar praticar, por quê? Gente, é isso que vocês, cara, é até meio besta eu estar falando isso para vocês que já estão no 7º período, cara. Você sabe o que é computação? É prática, cara. Você tem que estar ali, ainda mais coisa que envolve programação. Você tem que ficar ali. Por exemplo, eu vou corrigir. A intenção não é que você já faça certo tudo de primeiro, mas pelo menos tenta. Aí, quando você vê a correção, que é óbvio que eu vou botar o código da correção lá no abo, você vê, pô, ó, aqui eu fiz, não, ó, isso aqui eu errei, ó, foi nesse detalhezinho. Porque quando você nem tenta, você não sabe o que você sabe e o que você não sabe, porque você nem tentou, tá? Então, essa que é a ideia, tá, gente? Vamos tentar, pelo menos, tá? Tá ok? Aí, ó, deixa eu interromper aqui a gravação para não ficar o vídeo grande demais. Aí depois, ver. Então, como estava falando, só para repetir aqui rapidinho, para ficar gravado, então, que é o cliente que está enviando a mensagem para o servidor, né? Tá? Então, a gente tem aqui estabelecimento do socket, eu
defino para qual é, né, o endereço aqui, localhost 4321, faço aqui a conexão, o 1000 aqui é o timeout em milissegundos, né, nesse endereço estabelecido aqui, eu abro uma string de saída para o objeto e envia ele, né? Quer dizer, eu instancio o objeto, né? Já carrego aqui no construtor a mensagem e envia. Aqui no servidor, tá? Como já tinha falado, a classe é aquela mesmo que está no material. E o servidor, então eu tenho o server socket, o socket S1, aí eu estabeleço primeiro o servidor, e aí aqui eu tenho o accept, que quando tem uma conexão legítima, ele retorna um socket. Aqui. Aí eu pego uma string de entrada, dou um read object com cache, quando eu dou alô escreve, ele vai ler a mensagem, vai mostrar na tela a mensagem que veio do servidor. Então, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Tela cheia, compartilhar. Aí só para a gente ver aqui, ó, eu vou rodar eles para ver bonitinho aqui, ó. Então, primeiro eu vou compilar eles, né? java-c.cp.java. Eu esqueci que nesse computador aqui eu não instalei o Java. Ô, bicho burro. Eu tinha esquecido que eu não instalei aqui. Ô, caramba. Essa agora foi. Vou gravar aqui. Então, para compilar, agora que o Java está instalado, né? -cp.asterisco.java. Aí aqui de asterisco. Java -cp. Que é servidor 5. Né? Eu botei o nome lá. Aí aqui cmd de novo. Aí eu vou aqui Java -cp. cliente 5. Aí, ó, tá vendo? Eu executei, ele mandou a mensagem de teste enviada. Tanto é que se eu chegar e alterar, ó para mostrar que é isso mesmo, vou alterar só aqui o cliente. Vou mudar a mensagem nele, em vez de ser mensagem de teste a ser enviada, eu vou botar mensagem de texto enviada pelo cliente. É só para mostrar que está indo mesmo. Aí eu salvo. Compilei. Executei aqui. Ó, executa aqui, olha lá. Ó. Mensagem de teste enviada pelo cliente, tá vendo? Você pode mudar que envia mesmo. Tá? Então você vê que o bichinho funciona de verdade. Né? Ele funciona mesmo. Oi. Engraçado, ele está mostrando coisa errada por aí. Então, vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ó, o sockets UDP. Né? Então, o que acontece, né? Essa questão aqui do UDP tem a diferença em relativo ao TCP.
Vocês lembram qual é a diferença do UDP em relação ao TCP? Não, a principal questão mesmo é que o UDP ele não tem garantia de entrega. Não tem. Ele vai, confirma e volta. Não, o TCP é que faz. O UDP. Mas eu não sabe se vou botar ou não. Isso. Né? E isso vamos dizer, mais interessante para aplicações, por exemplo, que envolve tipo tempo real. Né? Então, você tem um VoIP, né? Você tem envio de vídeo, por exemplo, que é em tempo real. Você está numa transmissão ao vivo. Porque o que acontece? Ó? Essa vai travar um pouquinho, depois volta. Não, tipo, é usada para transmissão ao vivo? Por quê? Presta atenção. Ó. É igual numa televisão mesmo, que é o que acontece o seguinte, vamos dizer. O cara está lá enviando para você lá o sinal, você está recebendo, né? Via onda eletromagnética na casa, na TV. Caso, vamos dizer, sofra uma interferência, igual às vezes, lembra? Tinha um raio, alguma coisa assim, o que acontece? Dá um chuvisquinho, quer dizer, você perdeu um pedaço da informação. Mas, continua. Às vezes, igual acontece se você está numa ligação. Se deu um... por que foi mesmo? Repete aí e tal. E continua. Por quê? Porque se a informação ela chegar depois, igual no TCP/IP, qual é a moral da história? Aquela informação ela vai chegar fora do contexto, então ela vai ser um ruído a mais. Então aquela informação vai, na verdade, atrapalhar ela chegando depois se ela tiver retransmissão, entendeu? Então, para esse tipo de coisa, não é melhor que não tenha retransmissão, não. Mesmo não. Perdeu, amém. Entendeu? Seria a mesma coisa, você está ali vendo o jogo, agora vai ter em novembro, Copa do Mundo. Pô, faltou um pacote, aí chega aquele pacote depois em cima de outra informação da imagem, entendeu? Aí você, além de perder aquele, ainda gerou um outro ruído numa outra. Entendeu? Então, entendeu? Aí não, por isso que não é interessante para esse tipo de coisa ter reenvio de pacote. Entendeu? É a mesma coisa também, por exemplo, esses sistemas igual a gente tem de atualização de hora e tudo mais, também é o UDP. Por quê? O que adianta você saber um segundo depois a informação da hora do pacote que foi perdido de um segundo para trás? Não serve de nada, entendeu? Então, se perdeu. Tchau. Entendeu? Então, aí, por isso que é importante ter o uso do UDP, e fora que, a princípio, até o pacote, que normalmente eles chamam mais um datagrama, né, do UDP, ele é mais leve do que o TCP, entendeu? O pacote do UDP, entendeu? Então, o overhead dele é até menor um pouco do que o do TCP, tá? Então, tá aí, ó. Socket UDP, canal, a princípio, não confiável. Então, não garante entrega dos datagramas. Pode entregar datagramas duplicados, mas não é muito comum, mas o principal questão é essa aqui, né? É não garantir entrega do datagrama, não garante ordem de entrega também dos datagramas, e não tem estado de conexão, escuta e estabelecida. Então, por isso que eu estou falando, o datagrama do UDP, ele é até bem mais simples. Né? Então, você tem o cabeçalho IP, porta de origem e destino, comprimento e checksum. Né? Então, isso aqui é só o checksum, principalmente para você fazer a correção, né, de alguma informação. Tá? Então, o tamanho máximo do datagrama, de cada datagramazinho aqui, é 2
elevado a 16 bytes, né? Cabeçalho com conteúdo. Então, ele tem um tamanho máximo, né? Já fixo, né? Então, você vê que é relativamente pequeno, né? 65K. Tá? Então, é um tamanho pequeno. Que, no caso, é o tamanho máximo. Porque aí depende, principalmente aqui do comprimento, quanto que ele está carregando de informação. Então, tem aqui o comando básico, aqui para você criar um socket. Então, tem esse aqui, o Datagram Socket. Também você especifica a porta. Todos eles têm um socket. Tem o receive para receber, o send para enviar. O close, ele fecha o socket. Aqui você tem esse new datagram package. Então, você tem o buffer e buffer length, que vai ser, a buffer vai ser a variável que vai receber, e aqui length é o tamanho, né, para receber, e aqui para enviar, para montar o datagrama. Então, aí você teria esse buffer e MSG equivaleria, né? O buffer length, message length também. E aqui você precisa mais, aqui é o quê? O endereço para onde que você vai enviar e a porta. Tá vendo? E buffer e message, eles são bytes, tá? Então tem que ter a transformação, né? Daí a gente vai ter um exemplinho aí, dá para ver. Então aqui está o exemplo, ó, servidor de um tiro. Ao receber uma conexão de um cliente, retorna a resposta e encerra a conexão. Só para entender a ideia, né? Então, tá vendo? Cria o socket, ó. Então, aqui já está especificando aqui qual é a porta que vai escutar. Tá vendo? O buffer, no caso aqui, do tipo byte. Aí aqui ele botou a carga aqui de 1000 bytes a princípio. Tá? E aí ele vai lá, servidor aguardando request, ou seja, conexão, né? Aí cria um datagram packet para receber. Então, porque normalmente o servidor vai responder, né? Então, você vê datagram packet R, que é de receber, new datagram packet, lembra, buffer e buffer length, que ele só vai receber, né? Então, esse length, você vê, já é um atributo que pega o tamanho em bytes dele. Isso aí. Aí, bota aqui, as receive R. Aí ele fica aqui parado, esperando receber a conexão. Óbvio, desde que seja nessa porta aqui. Ele recebeu, request recebido, aí ele mostra o endereço, de onde veio, e envia a resposta de volta. Então, ele simplesmente pegou aqui o dado que ele recebeu, tá vendo? R, get data, ele pega o dado daqui. R, get length, ou seja, ele pega o tamanho da mensagem que ele recebeu e envia para o mesmo endereço e para a porta da onde de quem ele recebeu. E envia, ó. Tá vendo? Ele envia a mesma informação de volta. Tá? Ele envia a mesma informação de volta. No caso aqui do servidor, do cliente, quer dizer, ó, quer ver? Aí, que aqui ele está passando, pega aqui a mensagem, né? Tá vendo? Pegou de argumentos, né? Pega aquele args. E você podia botar já uma string, né? E botar aqui .getBytes, ou seja, você transforma ela para byte e joga aqui dentro. Tá? Ok? Que seria aqui em cima esse MSG aqui, igual a gente estava falando aqui, né? Então, aqui eu estou passando esse args aqui, eu estou passando. Na verdade, aqui tem uma string, e aí eu transformo ela para bytes e jogo aqui, né, em M, que é do tipo bytes. Né? Aí, esse outro args1 aqui é o quê?
é o IP da máquina que eu vou me conectar. Eu também podia botar um string aqui, IP, tá? Aqui, e aqui a porta. Aí ele monta o datagram packet, ó, com a mensagem aqui, M. Aqui podia ser, aí ele põe o length da string, serve aqui, que é onde que tem o IP, e a porta que está aqui. E ele dá um send, enviou. Aí aqui ele cria um buffer para receber do servidor. Então, ele montou, né, buffer length, né? E, tá vendo? Aqui, se você botasse, poderia botar m.length sem o abre e fecha parênteses, né? E daria a mesma coisa. E dá um timeout aqui só para o timeout que ele vai esperar, que botou 10 mil milissegundos, 10 segundos. Ele recebe aqui a resposta e mostra a resposta do servidor. E mostra aqui. Tá? Cara, como isso aqui seria legal, cara, se vocês depois pegar e testar isso aqui. Entendeu? Tá? Tipo, cria aqui um cliente, o servidor testa para ver funcionando. Tá vendo? Então, tá aqui, ó. O servidor aguarda um receive, tá vendo? Ele fica aqui, ó, o servidor. E tá aqui aguardando o receive. Tá vendo? Na hora, aí o cliente cria o socket, monta o datagrama, tá aqui, né? Cria, monta o datagrama e envia. Tá vendo? Enviou. Do lado lá, recebe a mensagem aqui no servidor, né? Recebeu, processou, montou o pacote e envia de volta. Ó, igual tá aqui, ó. Envia a resposta ao cliente e volta lá. E já aqui, ó, ele envia e fica aqui bloqueado no receive, esperando a resposta do cliente, né? Aqui esperando a resposta. Servidor, na hora que ele recebe a resposta, trata a resposta e finalizou. Então, tá aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem pegar aquele exercício, ó, baseado no código do slide anterior, fazer um servidor que atenda aos clientes, invertendo a string recebida, ou fazendo uma modificação qualquer nessa mensagem recebida. Bota ela toda para minúsculo, toda para maiúsculo, sei lá. Tá? E a gente depois... Vamos fazer esse aqui primeiro e depois ter essa outra opção aqui, e depois a gente tentar fazer isso aí multithread. Vamos tentar fazer esse primeiro aqui, que é basicamente a gente pegar esse que já tem pronto aqui e só botar mais um método lá, que na hora que você pega, que você, o servidor, ele recebeu a mensagem, e, por exemplo, igual eu falei, transforma ela toda para maiúscula, por exemplo, e depois envia de volta para o cliente. Vamos tentar fazer só pelo menos mais esse aí. Vamos ver se vocês dão conta aí de fazer. E aí, daqui a pouco a gente faz esse mesmo esquema, aí eu corrijo ele aí.